presença doce e preciosa, da presença dele tão maravilhosa. Eu digo para vocês que hoje eu estou aqui porque ontem eu tive esse tempo. Pode acender a luz. E o Senhor, existe descanso na presença de Deus, amém? Hoje foi a palavra mais difícil de preparar que eu tive até hoje. Porque eu não parava de chorar preparando a palavra. Parece que Jesus sentou ali na mesa comigo e começou a mostrar a essência de como Ele nos vê, do que Ele quer fazer conosco esse ano. Essa é a primeira reunião de 2017. Nossa primeira reunião, e nós sabemos que cada ano Deus traça algo conosco. Som. Deus, Ele traça caminhos para nós seguirmos. Ele traça objetivos e propósitos. E esse ano, o Senhor falou conosco que Deus ia entrar num jardim, ia fechar esse jardim. Ia dizer, esse jardim é meu. E nós somos um jardim fechado. Se você entrou aqui hoje, pode ter certeza. Ele abriu a porteira e Ele já fechou ela. Deus vai começar a fazer algumas reformas dentro de nós, no nosso coração. Nós vamos esse ano falar sobre a mente. A nossa mente, ela é um campo de batalha. Observam isso? Tudo acontece aqui. Às vezes você está em casa, à tarde, ou trabalhando, você maquinou várias coisas na sua cabeça. Maquinou. Porque a sua mente ficou uma porteira aberta. Qualquer pensamento que vinha, a gente sempre diz, né? Os pensamentos são como passarinhos. Eles podem passar, eles não podem fazer ninho. E às vezes a gente faz ninho. A gente deixa ele entrar, a gente dá comidinha, a gente começa... Quem, né? Quem nunca? A gente não começa a se... ter uma conversa, eu comigo, entendeu? Eu e o comigo começam a conversar. Mas será? Eu acho que não. É quando a gente chega em casa com o marido, ele não fez nada. Mas a nossa mente foi tão bombardeada que a gente já... Ontem foi muito engraçado. Eu estava daquele jeito, né? Cansada. E a mulher, ou uma das duas, ou quando ela está cansada, ela fica irritada, ou quando ela está com fome. Tem gente que é fome, né? Não pode ficar com fome. E eu ontem estava cansada. Daí teve um episódio na nossa família, que teve um dia que eu montei um aniversário lá para uma pessoa da minha família, preparei tudo, encomendei salgadinho, me desdobrei, imagina, com uma criança. Quando chegou 5 da tarde... E uma pessoa, não vai ter mais, porque... O quê? Já tinha encomendado tudo. Graças a Deus eu consegui desmarcar tudo. E aí eu guardei isso, né? Eu falei, eu não vou mais me envolver. Sabe quando a gente fala assim? Não vou mais me envolver, eu deixar. Aí ontem me ligaram. Fulano tá de aniversário. Eu cansado do jeito que eu tava. Eu não vou mais me meter nesses negócios de aniversário. Vocês que se resolvam. Vocês que não sei o quê. Eu fui assim, Aí a pessoa do outro lado. Ai! Mas o que aconteceu? Eu estava com a minha mente já preparadinha. Tinha um ninho de um passarinho ali, que já tinha formado um ninho. Se alguém um dia me ligasse para isso, eu já ia ter uma resposta pronta. Gente, meu coração se entristeceu tanto. Aí eu liguei para a pessoa, pedi milhões de perdão. Me perdoa, eu estava cansada. Eu tinha recém acabado de limpar a outra parte, tinha visto aquela suja, o telefone toca. Ai, a festa de aniversário. Sabe, foi ali. Aí eu disse assim, me perdoa, pedi perdão. Mas é isso que acontece, a nossa mente ela é bombardeada. É na mente que as coisas acontecem. Sabia que é na mente, quando nós abrigamos um pensamento, é que nós vamos ter atitudes? É a nossa mente que produz essas coisas. E o Senhor esse ano, Ele falou isso com a gente, sobre a mente. Nós oramos, buscamos direção. Gente, eu sou muito gideônica, eu digo, né? Sou irmã de Gideão. Vocês não conhecem a história de Gideão? Quando ele foi chamado, ele fez 500 sinal com Deus, sabe? Ai, Deus, se ficar vermelho, se ficar verde o sinal eu vou, se ficar, sabe? Ele botou um novelo de lã na rua, eu quero que chova ao redor do novelo e o novelo fique seco, se o Senhor me chamou mesmo. Pois o novelo ficava seco e tudo ao redor molhado. Não, mas agora eu quero que só o novelo fique molhado e ao redor tudo fique seco. Eu lendo ali, eu fico assim, Deus, o Senhor é muito paciente. E o Senhor fez tudo isso para dizer que que Deus estava chamando ele. E aí eu fiz a mesma coisa. Comecei, Deus, se é sobre a mente mesmo, porque eu acho muito sério isso, é lidar com vidas. Nós temos uma direção todo ano.
E o Senhor falou comigo, é a mente, filha. Muitas coisas acontecem, só faltou assim, escrever no céu, mente, né? Mas tudo quanto era lugar que eu ia, pessoas que não sabiam, confirmavam. Então nós estamos debaixo de uma direção de Deus, amém? Aí eu conversei com o pastor da igreja, conversamos com o presbitério, pedimos para eles orarem, porque a mulher, ela só é abençoada quando existe a cobertura de um homem sobre ela. Principalmente as casadas, né? As solteiras têm aí a família, o pai. Mas nós mulheres precisamos caminhar em cobertura dos homens, né? Eu estou aqui, mas meu marido me abençoou, passei lá no quartel, sou igual aquelas crianças antigas, benção, né? Fui lá, amor, me abençoa, eu quero ir com a tua bênção. Ele me abençoou e nós estamos aqui debaixo da bênção dessa igreja, né? Do que Deus tem feito. E esse ano teve tanta coisa bonita, vocês viram? Tudo rosa. Gente, isso aqui não foi eu, né? Não fui eu, foi as meninas, todas que se moveram e fizeram isso. E até o meu caderninho desse ano, gente, olha que bonitinho. Tá tudo assim bonitinho, né? O Espírito Santo vem e ele vai quebrando tudo. Ele vai tirando tudo que é nosso e vai colocando o que é dele. E hoje eu fui preparar a palavra, eu falei, Deus, eu quero falar algo do teu coração. Eu não quero falar algo do meu. Eu não quero ficar presa a nada. Então, hoje, o primeiro dia, nós não vamos falar sobre o primeiro capítulo do livro. Hoje nós vamos falar sobre o jardim fechado, que vai ser o tema de todo o ano. A nossa mente vai ser esse jardim que Deus vai fechar e vai trabalhar. Quem viu aquele filme Enrolados? Aquele desenho? Quem é mãe aqui de filho pequeno viu? Enrolados? Que ela foi presa lá por uma... Sua mãe sabe mais. Eu só canto para a Vitória. Tua mãe sabe mais. Né? Então ela vivia o quê? Presa. Só que ela era filha do rei, certo? Ela estava lá numa torre presa e ela tinha um desejo dentro do coração dela, um desejo de ver aquelas luzes que iam na... E quando eu vi aquela menina, eu falei, Deus, essa menina sou eu. Que as torres da nossa vida muitas vezes são a religião, entende? Às vezes a gente está lá numa torre, longe da casa do pai e da mãe, longe do reino. E lá, perdida. E quando aquela menina ela encontra, lembra se vocês viram o filme, quando ela cai na real, que ela é a princesa perdida. Ela olha, ela tinha pintado tudo com o brasão do reino. E você pode ver na sua vida, quando você é encontrada pelo Senhor, você pensa, meu Deus, todas as coisas já estavam apontando para isso dentro de mim. Dentro de mim isso já queimava. Então eu creio que é isso que Deus vai fazer esse ano. Vai nos levar de volta para o reino. Eu vejo muita princesa com mente de escrava. Muita princesa presa. Muita mulher que era para estar usufruindo de coisas em Deus, vivendo sonhos de Deus, vivendo o chamado de Deus, presa, inferioridade, medo, angústia. Vocês querem um exemplo? Eis-me aqui. Né? Ministrar para a pessoa. Gente, quando a gente mudou, a gente começou com 10 mulheres. Numa casa. Tranquilo, pega um violão, ministra com as 10. É uma bênção, a gente se conversava. Não era uma coisa assim que só uma falava. Todas falavam e choravam. Ia pro chão. E aquela uma coisa assim, ó. Tudo babado, sabe? Jesus ama essas coisas de baba, de choro. Ama. E a gente sujava o chão mesmo com lágrima. E era uma coisa louca. Aí a gente foi lá para a aba, onde era menor lá. Aí lá a gente fez um círculo, a gente ficava lá. Daí, tem que ligar o microfone. Eu falei, ai Jesus, vamos ligar o microfone. Aí a Maiara me acompanha, né, nesse lance do... Não, vamos ligar. E aí quando a gente veio para cá, Fabianinho desde o começo, não, vocês ministram aqui em cima. Eu falei, não, nós vamos ficar aqui embaixo. Então nós descia toda quinta-feira os instrumentos para cá. E dessa vez não teve mais jeito. Então a gente teve que ficar. Agora a gente tem uma baterista, vocês viram, né? Deus tem acrescentado, Deus tem feito. E muitas vezes essa mentalidade escrava quer nos roubar do lugar de ser filha. Já que a gente é a princesa perdida. A gente precisa ser encontrada. A gente precisa ir para esse lugar. E por que jardim, né? Tanto se fala em jardim, até meu marido escreveu um livro, Lições do Meu Jardim. Mas o Senhor foi tão poderoso, a gente começou, as meninas da intercessão e do presbitério, começamos a orar pelo tema que seria esse ano. E Deus falou conosco um dia sobre um jardim fechado. E eu falei, Deus, não é jardim secreto que fica mais bonito? O Senhor falou, não, é um jardim fechado. Porque eu vou fechar alguns jardins
e vou pegar algumas mulheres para mim e vou trabalhar no coração delas. Algumas de vocês estão sofrendo muito, muito peso. E eu vejo hoje isso, muito peso. O Espírito Santo quer tirar alguns pesos de vocês. Algumas preocupações que estão tirando sono de vocês. Alguns temores. Eu vejo o Senhor entrando em lugares de depressão, sabe? Pessoas que não sabem a sua identidade, que tiveram uma família desestruturada. Sempre digo isso. Uma desestrutura familiar constrói dentro da gente muita insegurança. Você olha para uma mulher insegura, pode olhar todas. Vê o histórico familiar dela. Ela não teve um pai presente, ela não teve uma mãe que... Não teve, porque ela é desestruturada. Quando sempre você vê uma mulher segura, decidida, ou ela foi curada, ou ela teve uma boa estrutura familiar na vida dela. Mas o bom, que o Thelma até ministrou esse domingo, não importa se nós fomos desejadas ou não para nascer, em que contexto nós nascemos, o que importa é que Ele nos escolheu desde a fundação do mundo. Ele sabia quem nós seríamos. Eu acho lindo quando eu leio isso na Bíblia, eu te escolhi, eu te chamei. Então tem essa palavra. A nossa história começou em um jardim por 2 vezes. No primeiro jardim, o jardim do Éden, nós caímos. Lembra de Adão e Eva? Nós não usufruímos daquele jardim. Nós perdemos aquele lugar precioso. Nós nos perdemos. E começou de novo num outro jardim, que foi quando Jesus foi sepultado. Ele foi sepultado num jardim, vocês sabiam disso? Eu estava lendo a palavra, achei tão lindo, que Jesus foi sepultado em um jardim. Deixa eu pegar aqui, você pode abrir lá em João 19. João 19. Sinto tão distante de você, tantas saudades, preciso te ver. Não poderia do seu rosto me esquecer. Não vale a pena nem tentar. Vou ler para vocês. Algum tempo mais tarde, José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, ainda que secretamente, ele tinha vergonha de andar com Jesus, porque ele sabia que andar com Jesus naquela época não era tão bom assim. E por causa do medo que ele tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos concedeu a ele permissão. Então José de Arimateia veio e retirou o corpo de Jesus. Nicodemos, aquele que havia dialogado com Jesus durante a noite, veio também trazendo cerca de 100 libras de uma mistura de mirras e aloés. Assim pegaram o corpo de Jesus, o envolveram em faixas de linho e juntando as especiarias, conforme a tradição judaica de sepultamento. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais havia sido colocado. E assim sepultaram Jesus ali por ser o dia da preparação. Jesus foi colocado num jardim, morto. Os discípulos decepcionados. Porque, gente, imagina uma coisa comigo. Às vezes a gente não entra na história, mas se você for uma pessoa imaginativa igual eu sou, assim, de uma imaginação bem aguçada, você vai pensar assim, que Jesus ele veio, e a expectativa do Messias, tanto que os judeus, tem judeu até hoje que não aceita, entendeu? Eu conheço uma mulher, eu fiz amizade com ela, eu moro em São Paulo, ela é casada com um judeu ortodoxo. Ele não aceita que Jesus é o Messias. Porque eles tinham a imagem que Jesus ia vir reinar na terra, entende? Que ia destruir os exércitos, Jesus ia ser... E Jesus veio manso e humilde de coração. Ele ficou escondido por muito tempo. E depois que ele se manifestou, fez tantos milagres, mas ele foi preso e morreu. Vocês lembram dos discípulos de Emaús? Quem conhece um pouquinho de Bíblia vai lembrar que eles estavam caminhando tristes de volta para casa.
E agora faleceu quem nós confiávamos, nosso Jesus, o nosso Salvador. Quando Jesus aparece para eles. E Jesus começa a falar, por que vocês estão tristes? Jesus é disfarçado, gente. Ele é. Hoje eu deduzi, eu conversando com Jesus hoje, eu falei, você é disfarçado, né? O Senhor faz coisa. Como diz aquela menina, ele é um fofo, né? Um cheiroso. E ele começou a perguntar, por que vocês estão tristes? Eles falaram, tu não sabe? Onde tu estavas quando tudo isso aconteceu? Jesus, um grande profeta, faleceu. E Jesus começa a falar para eles, peraí, mas quando ele estava vivo, ele não falava para vocês que ele ia ter que padecer? Ele falava. Então, Jesus está consolando, né? Tipo, eu falei para vocês que eu ia ter que padecer. E quando eles chegam na mesa, né? Aí Jesus vai continuar o caminho. Não, a presença dele era tão gostosa. Eles falavam que aquilo queimava o coração deles. A presença de Jesus é uma delícia na nossa vida, no nosso dia a dia. Não aqui só. Aqui é bom. Mas o gostoso é quando a gente vai e Jesus vai junto para dentro da nossa casa. E Jesus entrou com eles dentro de casa. E aquela era a sensação gostosa da presença de Deus. E eles falaram, vamos comer algo. E quando eles partiram o pão, as escamas caíram dos olhos. Eles olharam e era Jesus. E Jesus desapareceu. E a conversa deles era, não estava queimando o nosso coração enquanto ele falava? Não sei se você já sentiu isso. Algumas pessoas falam e seu coração queima. Seu coração parece que pega fogo. Porque é como se o próprio Espírito de Deus estivesse dentro de você, movendo você a fazer aquilo que está no coração dele. Tirando a gente da apatia. Ontem eu orando pela reunião, falei, Deus, eu comecei a interceder. E o Senhor falou comigo, filha, ora por sensibilidade no meu espírito, porque muitas perderam. Perderam. Gente, o que a lepra faz com uma pessoa? Quando a pessoa está leprosa. Eu fui num leprosário lá em Belo Horizonte visitar. E eu nunca tinha ido. Não se fala mais lepra, é hanseníase, isso. E eu fui visitar. E eu conversando lá com umas pessoas que tinham isso, elas me falaram assim, sem dedo, sem orelha, sabe? Vai perdendo tudo. Porque a pessoa perde a sensibilidade. Então ela machuca e ela não vê. Na minha mente antes, lepra é uma coisa que é caindo tudo, assim, a pessoa se desmanchando. Mas não, é que a pessoa perde a sensibilidade. Então, ela machuca, não vê, machucou, né? Por que é tão importante quando a gente bota lá aquela mão naquela travessa, que a gente esquece que está quente, e a gente já queima, já dá um pulo, porque aquilo ali é proteção. Né? Deus nos deu sentido para proteger. E a lepra, a Bíblia fala que o pecado é como uma lepra na nossa vida. Quando nós pecamos, quando nós nos afastamos de Deus, é como se nós espiritualmente ficássemos leprosos. Nós perdêssemos a sensibilidade. E espiritualmente nós perdêssemos coisas em Deus. Vocês me entendem? Espiritualmente nós batêssemos em coisas, parei de orar, não sinto nada, não estou sentindo falta. Eu já conversei com gente assim, vida destruída. Vida destruída. Daí eu falei assim, mas você está orando? Olha, eu não estou orando, mas eu não tenho vontade, eu não sinto falta. Uma insensibilidade crônica na alma. E o Senhor falou comigo hoje, no final eu quero orar por isso. Ele vai restaurar a sensibilidade no coração de vocês. Ele vai tirar toda a lepra. Ele vai tirar, porque a Bíblia diz que o pecado ele afasta nós de Deus, ele faz separação. Então hoje você tem um tempo aqui, eu quero que você passe um tempo aqui de arrependimento mesmo, sabe? Confesse mesmo a Deus seus sentimentos. O Senhor vai restaurar, o Senhor vai te restaurar, em nome de Jesus. E eles sentiram aquilo, a presença de Jesus na casa deles, e foi tão diferente. E eu queria continuar lendo no 11. Por outro lado, no 20:11. Não, minto, no 21. Ao amanhecer o primeiro dia da semana, estando ainda meio escuro, quem que vai, gente? Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra que fechava a entrada havia sido removida. Então saiu correndo em busca de Simão Pedro e de outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse: eles tiraram o Senhor do sepulcro, eu não sei onde colocaram. Imediatamente,
Pedro saiu em direção ao sepulcro. Pedro, né, gente? Tem que ser Pedro. Acompanhado pelo outro discípulo. Esse outro discípulo aqui é João, tá? Ele está se referindo a ele mesmo. Ambos corriam juntos. Entretanto, o outro discípulo correu mais do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinando-se, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Em seguida, chegou Simão Pedro, que vinha logo atrás dele. E Pedro entrou no sepulcro e também viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera em volta da cabeça de Jesus e que não estava com faixas de linho, mas dobrado à parte. Então o outro discípulo que chegava primeiro do sepulcro também entrou e viu e creu. Eles viram, não havia mais nada. Nesse que Pedro vê que chega, quem chega primeiro, quem chega depois, aquela coisa ali, isso tem um segredo, tá, gente? Pedro significa aquilo que nós fazemos. Pedro foi levantado para o quê? Cuidar da igreja, lembra? És Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja. João fala de intimidade. Na corrida, quem chegou primeiro que tinha intimidade? Mas ele não teve audácia para entrar. Deus precisa colocar audácia no nosso coração. E aí, tudo isso acontecendo ali, por outro lado, no 11 agora, Maria continuava do lado de fora, no sepulcro, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Então os anjos perguntaram: mulher, por que choras? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde colocaram. Assim que disse isso, olhou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era ele. E Jesus perguntou: mulher, por que estás chorando? A quem procuras? Maria, imaginando que fosse o jardineiro daquele jardim, rogou: se tu o tiraste daqui, dize-me aonde tu colocou, e eu o levarei. Ela dizendo para Jesus mesmo: onde é que tu colocou ele? Então Jesus a chamou. Isso é lindo. Em nenhum momento ele tinha chamado o nome dela. Ele tinha falado com ela, mas não tinha chamado o nome dela. Até que no jardim ele fala: Maria. Ela voltando-se exclamou também em aramaico: Rabone, quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me segures. Eu imagino que era para Jesus ter falado isso. Ela deve ter voado em Jesus, né? Ele: não me segures. Pois ainda não voltei para o Pai, mas vai ao encontro dos meus irmãos e dize-lhes o que eu estou acendendo ao meu Pai, ao vosso Pai, para Deus. E assim foi Maria Madalena e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou-lhes tudo o que lhe dissera. Jesus falou comigo que tem muita Maria Madalena aqui chorando, tentando explicar para Jesus as coisas, não reconhecendo que é Jesus nas situações. Eu quero dizer que tem situações na nossa vida que é Deus, não é o inimigo não, é Deus, porque Deus quer trabalhar no nosso coração. Você acha que o evangelho era gibi da Mônica, que tudo dava certo no final? Você acha que o seu coração é um campo preparado? O seu coração é um campo que precisa ser arado. Você é um vaso que muitas vezes se desmancha na mão do oleiro. Jeremias fala, eu achei lindo quando eu li isso. Não foi, eu sempre imaginava, quando eu era criança, ouvia essa palavra na igreja, não entrava muito bem na cabeça, mas aquilo mais ou menos o que entrava era assim: o vaso quebrado. Ele vem e faz um vaso novo. Tinha umas musiquinhas assim, não tinha? Desce como um vaso, como é? Quebrado, sobe como um vaso novo, nos retiros. Então, para mim, o vaso tinha se quebrado no uso. Mas quando eu fui ver, o vaso, ele se desmanchou na mão do oleiro. E fala que o oleiro voltou a fazê-lo de novo. Muitas vezes você já está na presença de Deus, você está caminhando com Deus, mas sua vida parece que se desmancha na mão de Deus. Você pensa: Deus, o que o Senhor está fazendo? Eu não estou na casa do oleiro. Isso aqui não era para ser tudo certinho. Não é. Porque o Espírito Santo, Ele tem maneiras de trabalhar que não são as nossas. A Bíblia diz que Ele sabe os pensamentos que tem ao nosso respeito. E ela continua dizendo que são pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que nós desejamos. Nós, como mulheres, temos uma dificuldade gigantesca de ser conduzida por alguém. Porque a gente é intuitiva.
A gente pensa que sabe das coisas. A gente, aconteceu uma coisa, a gente já deu uma coisa errada aqui, mas a gente já deu tudo certo dentro da gente. Não, então isso aqui vai para cá, isso aqui vai para lá, isso aqui pega fulano, pega ciclano, tá tudo resolvido. Tudo resolvido. Não é assim? Com Deus a gente também quer ser assim. Deus. Onde é que, né? Ela falou porque para Jesus, onde é que tu colocou ele? Olha que perdida. Olha a cabeça, ela falando com o próprio Jesus, não reconheceu. Muitas vezes nós estamos assim com Deus, vindo na igreja. Né? Aquela coisa de falar igual a oração. Você fala, Deus, porque Deus e amém. E sai. Na hora boa que Ele vai falar com você, que Ele vai te dar uma palavra, que Ele vai talvez mudar o seu pensamento, você não ficou. E Maria estava nessa situação. Mas eu acho tremendo quando ele fala, Maria. Que voz, né, gente? E ela reconhece Ele. Porque quando Ele chama o nosso nome, quando Ele diz quem nós somos, a nossa identidade, nós reconhecemos Ele. Às vezes o véu que está sobre o nosso rosto, sabe qual é? É o véu de a gente não sabe quem a gente é. Eu passei anos da minha vida dentro da igreja lutando com isso. Parece que eu ia para Deus só para me... Eu já trazia a Bíblia e um chicotinho na hora do culto. Eu não conseguia me sentir filha. Não conseguia me sentir amada, aceita. E aí, eu sempre falo que os sonhos que eu tinha, incrível, quando Deus me curou, eu nunca mais sonhei com aquilo. Mas eu sonhava que eu ia numa festa, só com a parte de cima, de calcinha. E eu disse, meu Deus, não tem nada, eu me sentia inadequada, eu me sentia, sabe? Eu vou numa festa, o calçado era menor que o meu pé. Estava todo mundo indo, eu queria fazer xixi, não dava. Era um sonho assim, tudo. Eu não estava na festa, eu não ia. Eu me sentia... E era assim que eu me sentia. Então eu ia para Deus tentando que Ele me aceitasse pelas palavras que eu falava de mim. Eu sou ruim, eu não presto, aquele jogo. Quando a gente briga com o marido, né? Eu não presto mesmo. Quando você vê que não tem mais saída, você ou ele, né? Não tem mais argumento, o que perde fala assim, eu não presto mesmo. Eu que sou errado, então. Então, eu não presto. E às vezes a gente sempre perde com Deus, né? Então a gente chega para Deus, eu sou ruim mesmo, né? Não presto, e aquela coisa toda, e fico culto, eu não me sinto, eu não sinto. Eu já conversei com mulher assim, eu não sinto. Deixa Ele chamar o teu nome hoje. Deixa Ele trazer quem você é, a identidade. Eu amei uma palavra do Judson que ele falou no Congresso do Clamor, e até mandei para as meninas no WhatsApp. Nós temos um grupo de WhatsApp aqui, tá? Depois quem quiser entrar. Ele falou, Judson, Deus falando, o Judson chorando pela igreja. E ele falou, Judson, tu acha que quando eu casei com você, eu não sabia que você era uma prostituta, que você ia me trair? Que você ia me abandonar por outras coisas? Eu sabia, mas mesmo assim eu te amei. Eu não desisti de ti. Eu quero dizer para você, Deus não espera de nós perfeição. Ele espera uma verdade de nós. Seja verdadeiro com Deus. Não precisa ficar fazendo joguinho. Deus ele não vai se comover com os nossos joguinhos. Vai só atrasar o processo. Se vai para a presença de Deus, chore, diga quem você é, mas entenda que você precisa ouvir dele quem ele diz que você é. Às vezes você está numa parte que você só fala, reclama, sapateia. Mas Deus quer dizer quem você é. E quando você ouvir quem Ele é, quem você é, pela boca dEle, você vai descobrir quem Deus é. Porque às vezes você se relaciona com Deus muito distante, um Deus da religião. Quer dizer para você que Deus não é evangélico. Não é evangélico. Ele não é católico. Ele não é muçulmano. Ele é Deus de toda a terra. E Ele não veio para botar uma religião. Ele veio, sabe para quê? Para nos aproximar do Pai e nos levar a ter um relacionamento íntimo com Deus. Ô, coisa fácil, gente. Mas é a coisa mais difícil. Porque a gente gosta do ritual. Imagina um casal que casou agora. Saiu aqui, ó. A festa já acabou. Eles foram para onde? Lua de mel. Chega lá na lua de mel, eles vão encontrar dentro do quarto um roteiro. É assim? Agora, tire o vestido.
Dê 4 voltas. Bote a lingerie que você comprou, ou que a amiga deu no chá, aquela coisa. Dê um beijo nele. Abrace-o. Bote a mão atrás do pescoço e... Não é assim. Como é que acontece, gente? Naturalmente. E eu digo que é tudo diferente, tá? Porque às vezes as meninas casam, eu sempre gosto de perguntar, e aí, a gente já vem, as casadas, não é assim? Uma casa, as casadas já vêm com aquele sorrisinho assim de lado. Ah, e aí? Conta. Aí as mais íntimas, né? Digo pra você, não conte, hein? Não conte suas intimidades. Não conte do seu casamento. Guarde seu casamento, guarde seu marido. Não exponha sua vida. Não exponha. Íntima. Né? Nunca entre em rodinhas de conversa, de riso, de coisas íntimas de vocês dois. Isso tira a autoridade da mulher. Nunca faça isso. E não é assim, é algo natural. Não é? Cada casal tem um jeito. E Jesus, nosso relacionamento com Ele é assim, não tem roteiro. Acontece naturalmente. Igual ontem. Daí ontem ele falou, né? Deita. Eu deitei. Chorei, me derramei na presença de Deus. Aí ele falou, agora ajoelha. Aí eu me ajoelhei. Daí eu comecei a falar, Deus isso, Deus aquilo. Agora fica de pé que tu vai começar a profetizar. Gente, é assim. Ele dirige. Não é a irmã que me disse, agora Vivi, tu faz assim, assim, assado. Nós temos que andar num relacionamento com Deus que Ele faz. Mas nós só fizemos isso quando Ele nos conhece, quando nós conhecemos Ele. Voltando aqui, senão eu me perco. Quando Jesus chamou Maria, ela o reconhece. Se prepare durante esse ano e nesse jardim para Jesus falar o seu nome. Começar a dizer quem você é. Ele vai chamar Rita, ele vai chamar Gisele, Rosana, Cibele, vai chamar os nomes de vocês. E quando ele fala, é que como que tudo se abre. Ele transforma como nós nos vemos. E eu queria agora ir para Cantares 4:1. Se você dá uma passeadinha aí na sua Bíblia. Mulheres, eu quero dizer para vocês que é raro achar uma mulher apaixonada pelas Escrituras. Não é aquela coisa assim, tá? Ai, Deus fala comigo. Quem nunca, né? Tô tão angustiada, Deus fala, Senhor. É uma coisa ruim, não era aqui. Ezequiel, eis que fogo surgirá. Não era Deus. A gente quer lá para Isaías 54, Isaías 44, né? Eu que eu te chamei, meu servo. Quer dizer para você, seja apaixonada pelas Escrituras. Passe tempo nas Escrituras. As Escrituras transformam o nosso coração. Esses dias nós estudamos Provérbios juntas, foi maravilhoso. Quantas pérolas saíram daquele lugar. E eu vejo poucas mulheres apaixonadas pelas Escrituras. Nós mulheres somos muito, sabe do quê? Do sentimento, né? E às vezes a gente acaba se relacionando com Deus através do sentimento. Hoje Deus está convidando a gente assim, ó, sai do teu sentimento e entra no Espírito, que é para o teu Espírito que eu quero falar. Então acalma aí os teus sentimentos. Deus não está falando com sentimento. Ele não está nem preocupado com isso. Ele quer falar no nosso espírito. Porque é no nosso espírito que as coisas vão acontecer. Amém? Então, Cânticos dos Cânticos. Ou Cantares de Salomão em algumas Bíblias. Fala assim, 4:1. O noivo, e tem uma história linda disso aqui antes de eu ler. Estudiosos falam, eu estava estudando, que Cânticos dos Cânticos é uma história de amor. Gente, se vocês lerem, vocês vão ficar apaixonados pelo marido de vocês outra vez. Que é muito bonito. É uma história de amor que filme nenhum... Já leram Cânticos dos Cânticos inteirinho? Tem cenas ali que tu imagina Jesus. Tem uma parte que ela fala assim, que teu umbigo, ele fala para a noiva, olha noiva, teu umbigo, teu ventre é uma taça de vinho, onde não falta vinho da melhor uva. Jesus. Salomão era um rei
tinha não sei quantas concubinas, não sei quantas rainhas, que naquela época podia, né, gente? Tem homem, às vezes, nos dias de hoje, que né, quer ser Salomão. Enfim, ele tinha várias. E um dia ele foi nos campos. Quem é morena aqui? Morena, de pele morena. Quer dizer para você, Jesus se apaixonou, o Salomão se apaixonou por uma morena. Porque ela fala assim ali, ó, eu tô queimada pelos campos, né? Ela se sentiu, eu tô queimada. E aquela cor morena atraiu ele. E diz que ele era um rei, e quando ele falou para ela, vem, sunamita, vem, entra aqui, porque lembra que os reis eram carregados por vários homens? Naquelas, sei lá como é que é o nome daquilo, carruagem, uma coisa assim meio estranha. Ele disse, vem aqui comigo. Ela se sentiu tão indigna, porque ela era uma pobre, coitada, queimada do sol, trabalhando na rua, ela não era uma mulher cuidada. E diz que ela fugiu para dentro, ela fugiu dele. Sabe o que ele fez? Ele voltou para o palácio, colocou uma roupa de trabalhador também, de um simples trabalhador, aquele rei. Não foi com aquelas carruagens, foi sozinho à procura dela. Porque ela sabia que se ele se vestisse dessa forma, ela iria entender e ela se sentir aceita por ele. Eu olhei essa história, não parece tanto com Jesus na nossa vida? Que desceu de um reino tão esplendoroso, veio de uma forma tão simples, para que a gente pudesse entender o Deus que nós temos, o Pai que nós temos. E diz que quando ele achou Sunamita, ele abraçou ela e beijou ela. E disse assim, tanto que eu te procurei. E introduziu ela na recâmara do rei, levou ela para aquele lugar secreto dos dois. E mostrou para ela o quanto ele a amava. É isso que Deus quer fazer conosco hoje, Jesus. Ele vem em simplicidade, ele vem numa reunião de mulheres como essa. Usa uma pessoa como eu, para dizer para você que ele quer introduzir você em lugares que você não imagina na presença dele. Ele é apaixonado por você. Ele sabe que você se sente simples, você se sente como ela, inadequada, queimada pelo sol, mas ele te ama. Tem partes em Cantares que ela pergunta, mas por que tu me ama? Ela se sente, sabe? Imagina, o homem mais rico do mundo, aí solteira aqui. O homem mais rico da face da terra, lindo, as mulheres tudo assim, ele chega aqui em Criciúma, o carrão dele, com o helicóptero, com o avião, sei lá o que, para, fulana, vim te buscar. Hã? Tipo, isso aí é pegadinha, tem que estar a câmera, né? Porque a gente não ia acreditar, a gente não ia se sentir digna, nem bonita o suficiente, aquela coisa toda. E olha só, olha o que o amado diz dela. Olha, gente, esse homem, eu estou apaixonada por esse homem. Falei, Thelma, esse homem é maravilhoso. Como és bela, minha amada, ele fala, como és linda. Os teus olhos, por trás do teu véu, são viçosos como os olhos das jovens pombas de Israel. Teu cabelo é como um rebanho de cabras que vem descendo pelas colinas de Gileade. Os teus dentes, um rebanho de ovelhas brancas, tosquiadas, subindo após o banho, cada qual com as suas crias gêmeas e nenhuma delas sem filhotes. Então, todos os dentes certinhos. Olha, gente. Os teus lábios são como um fio vermelho e delicado, e a tua boca é linda. As tuas faces são como metades de uma romã, por atrás do véu. O teu pescoço é como a torre de Davi, erguida como arsenal. Nela estão pendurados 1000 escudos de guerra, todos eles escudos que pertencem a guerreiros heróicos. Ele fala o seguinte, olha o que ele vê. Ela é uma mulher simples, trabalhadora, ele de repente começa a falar isso para ela. Gente, mas naquela época cabra, esse negócio de cabra, é tudo coisa que ele viu uma cabra descendo, né? Ai, o dente dela é branco igual aquela cabra. Aquelas coisas, para ele era bonito. E aí o Senhor falou comigo sobre isso. É a primeira palavra que Deus tem para vocês hoje. Presta atenção em mim aqui. Primeira palavra que esse noivo apaixonado fala para nós é que você é bela. Dentro de você não falou assim. Você falou assim para mim, amém. Aí dentro, eu não sou bela, né? Olha os meus catupiry que estão saindo pelas bordinhas. Nós temos sido muito atacadas mulheres por isso.
Nós entramos, nós olhamos no espelho e vem uma voz: você é feia. O diabo, ele quer roubar tudo aquilo que Deus tem na nossa vida. Ele quer arrancar, ele quer tirar. E o Senhor, ele diz para você: você é bela. Eu estava no passado numa coisa de emagrecer, gente. Eu olhava aqueles Instagram. Quer ver? Eu dava vontade de comer um brigadeiro, eu ia pro Instagram. Peraí, deixa eu ver o corpo daquela lá. Ficava sem comer. Não, agora não, eu vou comer. Lá em casa eles fazem brigadeiro de colher, aquele. E eu, não, e aquela coisa toda, e me preocupando com isso, com aquilo, perdendo a paz, sabe? Me comparando com o outro, com o corpo do outro. Sabe o que aconteceu comigo? Quando eu fui para a presença de Deus, Deus falou assim para mim: tu tem que te cuidar e ser saudável. Mas não perde a tua paz se achando gorda e feia. Porque é isso. Quando a gente está sem maquiagem, no espelho do carro, ali a gente sabe quem a gente é. Ali a gente... Não é? Parou o carro para fazer alguma coisa, vira o espelho. A câmera frontal, esquece, liga a câmera. Se a gente batesse foto, vamos fazer uma campanha das fotos da câmera frontal na hora que... Então nós somos bombardeadas o tempo todo. Você vai falar: você está de dieta? Glória a Deus, mas relaxa. Seu marido não vê tanta gordura assim, não. Em nome de Jesus. Relaxa. Faça, se comprometa, faça exercício físico. Mas em nome de Jesus, se sinta bonita. Eu comecei a me sentir bonita. Assim, é uma coisa, um engano na minha mente, mas eu estou me sentindo muito bonita. Daí eu comprei umas roupas. Gente, estou me sentindo tão bonita ultimamente. É verdade, eu comecei a orar por isso, porque eu estava amargurada, me sentindo feia. E a gente passa por isso. Tem épocas que a gente se sente mais bonita, não é? E tem épocas que a gente corta o cabelo, a gente, não devia ter cortado. Mulher tem disso, né? Clareei, não devia ter clareado. Mas eu quero dizer que os olhos do Senhor para você, que você é bela. E quando você enxerga isso, você começa a se sentir também bonita, bela. Você se cuida de forma diferente. A outra palavra que ele falou é minha amada. Ele te ama. Você é amada dele. Minha amada. Gente, não viaja na maionese. Não se faz de desentendida. Ele falou minha amada. Para com esse negócio, você não se sente amada por Deus. Sabe? Imagina esse homem entrando aqui hoje e olhando para você. E depois ele diz: és linda. Os teus olhos por trás do véu são viçosos como os olhos das jovens pombas de Israel. Por trás do véu fala o seguinte: muitas coisas, às vezes a gente veio hoje para cá com véu, sabia? A gente veio disfarçada. A gente bota um véu, tudo está resolvido. Antigamente era bom, né, gente? Eu acho. Porque elas usavam véu. Então a gente hoje se maquiou, algumas, né, que deu tempo, porque tem outras que chegaram para mim, trabalhei, tomei banho, estou aqui, só misericórdia. Parece assim, enfrentar uma guerra, você entrar pelaquela porta assim, cheguei. Outras não, né, ficaram, né, tal. Mas, antigamente, pensa que bom que não era esse véu. Tu conseguia ver as coisas, conversar com as pessoas, mas não estava vendo nada. E ele diz que ele, por trás do véu, ela tinha os olhos simples como uma pomba. Gente, já viram uma pombinha olhando? É muito engraçado. Ela não tem já viram? Ela não tem aquela coisa assim, de uma visão, ela olha e vê, né? Ela vai olhar para um negócio e ela começa. Porque ela não tem, ela é simples, ela olha para uma coisa só. E ele fala isso para ela: teus olhos são como das pombas, sabe porque você é simples. Eu amo a simplicidade que habita em você. Não tenta se sofisticar para Jesus. Ele ama a simplicidade. Ele ama a pessoa que você é por dentro, sem o véu. Às vezes a gente tem relacionamentos que a gente não mostra quem a gente é. Já viram aquelas amizades que a minha avó dizia assim, minha avó que faleceu: amizade louca dura pouca. Ela dizia... E ela dizia assim, porque às vezes eu ficava com uma amiguinha, né? Todo dia na casa da amiguinha, daqui a pouco estava de mal. Quem nunca, né? De mal com a amiguinha. Aí a minha avó, amizade louca dura pouco. Aí depois, passados anos, eu creio que nós precisamos relacionar com as pessoas com sabedoria. Sabe por quê? Às vezes a gente é imaturo nessa área. A gente acha uma amiga.
Ai, a gente conta tudo para aquela amiga, ai, reencontrei a minha amiga. Mas você está se relacionando só com a parte boa que ela mostrou, ela não tirou o véu ainda. Todo mundo tem um defeito. Todo mundo, gente, tem uma parte que é difícil. E quando casa, parece que essa parte se manifesta. É lá mesmo dentro de casa que o véu sai. Esses dias um rapaz assim para mim, não é daqui de Criciúma, gente. Ai, eu encontrei ela. Ele é solteiro, a gente conhece ele, né? Daí ele conheceu uma menina, ela é tão doce. Tão doce. Ela é tão amável, tão prestativa. E eu só escutando. Conheço, né? As mulheres. Tão amável, tão prestativa. Ela é tão querida. Minha mãe estava cozinhando. Levei ela para jantar. Ela lavou toda a louça. Eu falei, conheço, né? E ela se ofereceu para tal coisa. Nossa! Ai, estou apaixonada. Quero casar o quanto antes. A gente, cuidado, não conhece ela, né? Não sabe quem ela é? Vamos esperar. Não, mas ela é a pessoa. Aí começa assim, né? Tudo é de Deus. Não, porque passou uma folha ali, eu senti na hora da folha passando que era de Deus para me casar. Daí nós não, então tá. Contra isso, o que a gente vai dizer? Deus me disse, contra isso. Tem gente que fala assim, né? Deus me falou. Então, se Deus te falou, eu acho muito importante quando alguém fala, Deus me falou, é algo muito sério. Deus falar. Né? Deus não é um menino de rua que... Não, quando Deus fala, Deus fala. Então tá, casou. Aí um dia, não demorou muito, veio amargurado. Assim, pelo andar dele vindo, nós já sozinho. Não sei o que aconteceu, cara. Aquela pessoa tão doce, de repente um dia, dentro de casa, eu assim, para. Não precisa falar o que aconteceu dentro da tua casa. Eu falei, né? Ela se transformou. E eu falei, mas agora é que tu tem que amar ela. Ele já estava louco para... É agora que tu tem que amar ela. É agora que o teu amor vai fazer a diferença nesse casamento, na tua vida. Porque a gente é habituado a se relacionar com a parte boa das pessoas. E às vezes eu observo, só observo, né? Só observo. Tem uma coisa, chega a certa idade, a gente não fala mais nada, a gente só observa. Aí eu observo, fulaninho, ai, amiguinho. Acontece um problema. Vou contar uma parábola, vocês vão entender. Eu tinha uma cachorra muito brava. O nome dela era Laika. A Laika, sabe aqueles cachorros? A Grazi está se afinada de rir lá, porque ela sabe, ela conheceu a Laika. Sabe aqueles cachorros nojentos nas ruas dos bairros, que tu passa, eles vêm atrás das motos? Era a Laika. Passava o ônibus tinha hora para passar na minha rua, pois a Laika ela ia atrás. Toda a vida assim, meu Deus, ela não se cansa disso. Aí o motoqueiro prometeu tirar a vida dela, prometeu, né, tudo. E eu dizia, mãe, prende essa cachorra. Tá. Enfim, com nós ela era bem querida. Ela tinha até um jeitinho, para mim ela ria. Ela ria, gente. Eu falava com ela, levantar seus dentinhos assim, ó. Deitar. E foi o primeiro animal de estimação que meu pai deixou ter. Então, para mim foi, a Laika era da família. Aí, a Laika engravidou, né? Teve filhotes. E a minha casa era uma casa escavada. Era uma casa que, para construir ela, foi escavada num barro, assim. E aí, tinha o assoalho. Aí a Laika foi para baixo do assoalho tirar os filhotinhos, ali ganhar os filhotinhos. Meu irmão chegou, aí eu já tinha percebido que ela estava em um trabalho de parto. Aí eu, meio de longe, assim, ó, contei. Uns 6 tem ali e tal. Meu irmão do meio chegou. Eu falei, Betinho, a Laika ganhou filhote. Tirou a mochila assim, sabe? Quê? Vou ali ver se não vai. Elas, quando ganham filhote, elas ficam bravas. Não te mete na cachorra. E eu estava lavando louça, bem embaixo onde a Laika, entendeu? Era piso de madeira. E eu lavando louça e avisando ele da porta, assim, ó, não vai que ela vai te morder. Tu não sabe de nada, foi para dentro. Daí ele foi, né? Laiquinha, porque é assim que nós fazia. Mas Laiquinha, ela vinha meio que rindo assim, mostrando a linguinha. Laiquinha, e eu vi, né?
Laiquinha. De repente, eu só escutei uma batição embaixo do assoalho. E ele falando, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Eu nunca vi uma pessoa ajoelhada andando de ré assim, ó. Ele levantou aquele poeirão no terreiro. Sabe aquele terreiro que antigamente era varrido assim? Laiquinha, Laiquinha. Eu ri dele até hoje. Né? Toda vez que eu encontro com ele, que eu lembro da Laiquinha, eu vou... E gerou para nós, tipo assim... Aí quando eu vejo muito perto, aí acontece uma batição dessa, de uma Laiquinha. A pessoa se revelou. Ela tava ali, ganhou neném, a cachorrinha, ela revelou quem ela era. Então, quer dizer para você, se relacione sabiamente com as pessoas. Não seja igual meu irmão, já tira a mochila, já se entrega. Calma. Vamos observar os fatos. E se a pessoa falhar com você, a pessoa vai errar. Todo mundo vai errar com todo mundo, tá? Eu tenho uma amiga aqui de 20 anos, já errei com ela. Várias vezes já errou comigo, já tivemos aquela conversa chata. Que é chato, né? Ai, fulana, fiquei triste que tu fez aquilo. Ai, mas eu não fiz. Ai, mas não sei o quê. Ai, perdoamos. Aí fica meio estranho no começo, depois vai, entendeu? Não é assim? Fica meio no começo, mas o amor é maior. Daí parece que a falta daquela pessoa é maior do que a tua tristeza e passou, e tu viu que realmente tu também erra e deu. Tu amadurece. Então, quer dizer isso para você. Vá com cuidado. Em nome de Jesus, ame as pessoas como elas são. Dá a chance das pessoas errar contigo. Às vezes não dá a chance do erro. Errou, acabou, não quero mais. Não, dá a chance. Às vezes a pessoa não estava num bom dia. Já pensou ontem, eu errei foi com a minha mãe. A pessoa que eu falei meio assim foi com a minha mãe. Se a minha mãe dissesse assim, ficasse triste comigo, eu ia ficar amargurada? Mãe não fica, né, gente? A gente às vezes descarrega umas coisas nas mães, mãe não fica. Mas já pensou se ficasse? Né? Já me arrependi, pedi perdão. Então assim, se relacione com as pessoas com sabedoria. Não vai imaginando que a pessoa é perfeita. Ela não é. Ela tem dificuldades igual a ti. Ela está tentando acertar igual a ti. E deixa eu voltar aqui. Teu cabelo é como um rebanho de cabras. Cabelo fala de honra. Deus quer restaurar a honra de algumas mulheres aqui hoje. Honra. Às vezes a gente perde a nossa honra. E Deus precisa restaurar ela. Talvez dentro de casa você se sente completamente sem honra. E Deus precisa. E dentes fala da sua reputação, de quem você é. De quem você é não, de que as pessoas vejam. Né? Como dizer cartão de visita. Né? Tem uma dentista lá, né? Cartão de visita. Deus quer restaurar algumas das nossas reputações aqui. Mudar a nossa história. Mudar a nossa vida. Esse dia eu entrei no Instagram de um dentista e tava lá, eles postam assim, né? Já viram aquelas divididas? Primeira foto antes. E há um tempos atrás eu tive um sonho com uma pessoa aqui na igreja, assim, eu sonhei que nós estávamos como gigantes. Algumas mulheres. Nós éramos gigantes. Nós estávamos num trevo ali da Próspera, olha o sonho. E nesse sonho nós estávamos lidando com as coisas do Senhor. Como gigantes, tudo era muito pequeno. E eu olhei para o lado, estava uma amiga, e quando eu olhei para ela, os dentes dela eram perfeitos, e ela estava com óculos com uma lente maravilhosa. E o Senhor falou comigo, é o que eu estou fazendo na vida dela. Acordei, contei para ela e realmente é o que Deus tem feito. Então eu creio que Deus, Ele precisa restaurar a reputação de algumas de nós aqui, sabe? De Deus trazer honra. Não a honra para nós, vocês me entendem? Mas a mulher, a Bíblia fala de Provérbios que o marido dela é honrado na porta da cidade. É esse tipo de honra. O evangelho foi jogado muito pros... Vocês sabem disso. Tantas pessoas, tantas coisas acontecem. E Deus quer restaurar o nosso testemunho de vida. Amém? E eu creio que depois que Ele restaura tudo isso, lá no 12, já estou terminando, no 4:12 diz assim: és como um jardim fechado, minha noiva e minha irmã Israel. És jardim fechado, uma fonte lacrada. De ti brota um pomar de romãs, com frutos excelentes e saborosos, flores de rena perfumada e nardo puro. Outro dia eu vou ministrar sobre isso, porque significa cada uma dessas coisas.
Mas hoje o Senhor quer nos fechar nesse jardim. Nós possamos ter a consciência de que Ele é o noivo. E que Ele vai ter um particular com a gente. Amém. É o tempo de nós. E eu falei assim, Deus, mas o que o Senhor vai fazer? O Senhor falou comigo, filha. Quando nós não sabemos quem somos, nós não temos propósito. A gente tenta tudo e não dá certo. Qualquer coincidência. A gente tenta. Então agora eu vou ser isso, agora eu vou ser aquilo. A gente não consegue. Porque a gente não tem um propósito. Isso não está arraigado no nosso coração. Mas quando nós caminhamos, quando nós andamos com Ele, quando Ele muda, tira a mentalidade de escravo e põe a mentalidade de filha, nós vamos caminhar com compromisso e um propósito. Nós vamos saber quem nós somos, onde nós estamos pisando. E o Espírito Santo está mexendo com áreas profundas conosco. Certas situações, Deus mexe não com a estrutura de nós, sabe? Uma casa, quando vai mexer nas paredes, não se tem preocupação, não vai cair nada. Troca ali, né? Mas quando se mexe em fundação e estrutura, a casa precisa ser toda guardada. Eu creio que nós, e algumas de nós aqui, especificamente, estamos nesse momento, nesse lugar, onde Deus está mexendo nas nossas estruturas. Porque pensem comigo, uma base forte vai sustentar uma construção forte. Se Deus quer fazer algo com você, mas você não tem estrutura para receber aquilo, Ele vai primeiro fazer o que com você? Cavar. E esse tempo de cavar é um lugar de secreto, de ficar escondido. Igual nós vamos construir. Quem construiu casa que sabe, você gasta muito mais na fundação. Vai muito dinheiro, vai muito ferro, muito concreto. Você não vê a coisa pronta, parece que você só gastou e não tem. Mas aquilo ali é fundamental para aquilo que vai vir à frente. Então, durante esse ano todo, eu te convido a entrar nesse jardim secreto, jardim fechado. A estarmos aqui durante as quintas-feiras. E o Senhor vai começar a nos lapidar nesse tempo. Trabalhar no nosso coração. Amém? Queria que você se colocasse de pé. Uma característica do jardim fechado é que ele tem um dono exclusivo. Só entra coisas com a permissão dele. Na próxima quinta nós vamos falar sobre isso, sobre a nossa mente, as batalhas que nós precisamos vencer na mente. E sobre quando ele fecha, ele vai começar a tirar algumas coisas e ele vai começar a colocar outras. Se prepare para grandes transformações na sua forma de pensar, na sua vida. E preste atenção em algo, quando você muda a forma de pensar, você vai mudar automaticamente a forma de agir. O Luiz Hermine fala isso, eu acho uma verdade. A gente só consegue desfrutar de algo que a gente entende. Igual eu tenho um celular, se eu não sei mexer nele, eu não vou desfrutar do que tem aqui. Eu não sei, mas quando eu entendo, eu começo a desfrutar. Quando nós entendemos, nós desfrutamos. Queria que você fechasse seus olhos. Eu vou orar para que esse homem simples, como foi Salomão, ele se vestiu de simplicidade para resgatar a sunamita, que se sentia tão inferior, tão pequena. Que você possa ter a visão de Jesus na sua vida agora, entrando e te convidando para entrar no lugar que você não se sente digna. Você diz, Senhor, mas eu não, Senhor, olha o que aconteceu comigo, olha o que eu já fiz, olha por onde eu já andei. E Ele está dizendo, mas eu estou te convidando, vem comigo. Vem comigo para esse lugar comigo de intimidade. Vem comigo para esse lugar onde tu vai derramar as tuas lágrimas, onde tu vai ser minha, onde teu coração vai ser todo meu. Vem para esse lugar. O Senhor está nos convidando para esse lugar secreto. Eu vejo algumas mulheres se sentem tão, como eu me sentia, tão inadequada. Eu quero dizer que os anos vão passar, os anos irão passar e nós nunca seremos dignas. Mas o amor dele derrama em forma de graça na nossa vida e nos convence. Você pode se derramar para ele. Se derrama para ele. Comece a falar para ele como está o seu coração. Eu quero ser como
jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser. Para o teu louvor, Senhor, estou aqui para te adorar. Em tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser. Para o teu louvor. E o Pai canta: eu te farei como um jardim fechado, regado e cuidado pelo meu Espírito. Eu fluirei como um manancial do teu interior, com águas vivas te restaurarei. Para o meu louvor. Senhor, cada mulher que entrou aqui hoje, Deus, faça do nosso coração, da nossa mente, como um jardim fechado. Nos leva para esse jardim e começa a trabalhar na nossa mente, no nosso coração, arrancando tudo aquilo que não é teu. Nós te damos plenos poderes desse jardim. Ele pertence a ti, ele tem só um dono, tu és o dono. Nós não queremos mais fazer como mulheres as coisas do nosso jeito, como os nossos sentimentos nos empurram, mas nós queremos ser guiadas pelo teu Espírito, ser construídas pelas tuas palavras, ter as doces mãos do jardineiro sobre nós, nos podando, nos atraindo para esse lugar. Queria que você levantasse a sua mão. E se você, só levante a mão, se você está dando plenos poderes para o jardineiro entrar no seu jardim e fazer aquilo que ele precisa fazer em você. Eu vejo aqui algumas mulheres, eu quero dizer para você, vai doer. Ele vai arrancar talvez coisas que você não queria que ele tirasse, que você achavam que eram boas na sua vida, mas ele vai tirar. Quando nós damos plenos poderes para ele, nós dizemos: Senhor, faça de mim aquilo que está no teu coração e não mais no meu. Você está saindo de um nível de evangelho onde você às vezes só procurava a Deus para ele fazer a sua vontade. Hoje você está sacrificando a sua vontade. Você está dizendo assim: Deus, eu não quero mais ter vontade. O meu livre-arbítrio eu quero te dar de presente. Eu quero entregar minha vida para ti. Faz de mim aquilo que está no teu coração. Senhor, olha a mão de cada mulher aqui levantada agora. Levante sua mão bem alta. E eu junto. Nós como mulheres aqui hoje, Deus, nesse lugar, nós entregamos o nosso jardim para ti.
Alguns jardins aqui estão totalmente destruídos. Alguns jardins aqui estão totalmente, Senhor, desérticos. Coisas preciosas morreram nesse jardim por falta de cultivo e de cuidado. Senhor, nós entregamos o nosso jardim. Nós te damos as chaves do portão desse jardim. Fecha. Fecha e tranca. E tenha, Senhor, esse tempo no jardim. Esse jardim é teu. Nós nos comprometemos. Nós fazemos essa aliança contigo agora. Em nome de Jesus. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado. Pode aplaudir a Ele por isso. Você pode se assentar. Se prepare. Que quando você faz uma aliança com Ele, ainda que você falhe, Ele jamais vai quebrar a aliança contigo. Vai passar anos e Ele vai cumprir essa aliança com você. Uma vez eu ouvi isso na minha vida. Eu tinha uma vida tão simples. Eu ouvi assim: se prepare, coisas sobrenaturais acontecerão contigo. Posso profetizar sobre vocês? Vocês recebem? Coisas sobrenaturais vão começar a acontecer com a vida de vocês. Eu vejo o Espírito Santo tirando mulheres simples de lugares naturais, levando para alturas na presença de Deus. Receba isso no seu espírito. Eu abro agora em nome de Jesus sonhos e visões. Eu abro sobre a sua vida, eu tiro toda lepra em nome de Jesus, toda insensibilidade espiritual, toda morte, toda sequidão, seja quebrada agora, toda apatia, toda religiosidade que roubou você desse lugar. E eu coloco você num lugar sendo curada, restaurada pela presença de Deus. Se prepare para sentir coisas que você nunca sentiu na presença de Deus. Ouvir o que você nunca ouviu. Eu vejo mesmo o Espírito Santo agora aqui como um bálsamo de cura, como um lençol aqui. Eu vejo lacunas e vazios que o Espírito Santo precisa preencher. É tão claro isso. E eu tenho uma visão clara agora de Ele derramando óleo puro em muitos vasos vazios, enchendo você de novo. Ele é um Deus de segundas chances. Ele é um Deus de restauração. Ele é um Deus que Ele pega a gente caído, toma pela mão e levanta. Ele levanta. Ele é aquele que levanta, Ele não desiste. Tenha isso bem forte no seu coração. Amém? Receba isso no seu espírito.